Ei, seres lindos da minha vida! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá. Ah! Tô toda errada. Depois de muito tempo sem rotina, eu consegui estabelecer uma rotina de vida. E aí, essa semana, eu tô voltando àquele mood de tá tudo bagunçado, tá tudo fora de uma ordem. É muito louco, é muito louco. Eu acho que essa coisa da quarentena, enfim, você se impor uma rotina sem ter a pressão do mundo é mais difícil, né? É mais difícil. Eu sempre tive muita dificuldade de manter uma ordem na minha vida quando eu tô por minha conta. Porque eu sempre me deixei levar, sempre me deixei levar. E aí agora na quarentena eu tô por minha conta. E aí esse traço da minha personalidade fica mais claro, sabe? Outra coisa que ficou claro pra mim, mas isso não foi algo que eu percebi, foram os meus amigos que assistindo os meus vídeos acabaram pontuando. Que é essa minha mania de repetir frases. Acho que isso começou no processo de escrita. Às vezes, principalmente quando eu estava escrevendo a história de nós três, eu repetia uma frase 2, 3 vezes para reforçar aquela ideia, sabe? Para ver o quão intenso era aquilo. E aí eu transportei esse hábito do papel para a fala, para a minha vida. E, enfim, mania de ficar repetindo. Mas nem era isso. Hoje é a primeira vez que eu gravo em uns três dias a história da minha vida. Por algum motivo, logo assim que eu comecei a fazer isso, estava fluindo muito. No mesmo dia eu gravei vários vídeos, sabe? Vários episódios. E é bom, porque aí eu tenho bastante conteúdo para passar a longo prazo. Só que também agora eu percebo que eu estou no processo contrário. Eu tô me fechando. Eu comecei muito expositiva e agora eu tô voltando para dentro da minha casca. Eu tô me ficando reclusa de novo. E aí eu me pergunto por quê? Por que que eu tô tendo de novo dificuldades em contar coisas sobre a minha vida? Porque às vezes dói, sabe? Essa volta ao passado não é muito fácil. E o episódio de hoje nem é dolorido, nem é. É uma análise mais do outro do que uma análise minha. Mas ainda assim, é difícil voltar ao passado. Enfim, no episódio anterior, senhoras e senhores, eu tava falando que eu cheguei com o vento. Pois é. Eu acho que é o terceiro episódio em que eu falo isso. Só que no último episódio em que eu comecei o vídeo falando que eu cheguei com o vento, eu já me adianto. Eu adianto muito a minha relação com a minha mãe. E não foi assim, sabe? Eu falo dos nossos conflitos, dos nossos problemas, mas já falo do que foi a minha vida na nossa casa em Araruama. Só que não foi assim. Logo que eu chego em Araruama, eu não vou morar na casa, na nossa casa, sabe? Na minha casa da minha mãe. Eu vou morar na casa da minha madrinha. Pois é, olha que loucura. Mas eu acho que se explica o porquê de eu fazer esse pulo no tempo. Eu começo a falar com vocês de um momento que eu lembro, sabe? Que eu acho que é a partir dos 4 anos. Antes disso eu não tenho nenhuma memória, não de verdade, sabe? Não tem nem relances. Eu acho que a minha vida do 1 aos 3, do momento 0 aos 3, foi de boa, entendeu? Eu era um bebê. Eu era uma criança fofa e amada pela família. Enfim. Mas o que eu posso dizer, com certeza, porque a minha família me conta isso, é que logo assim que a gente chega a Araruama, eu não vou morar na casa da minha mãe, aquela casa que ela foi construindo ao longo de 10 anos. Não, pois é. Eu vou morar na casa da minha madrinha, porque quando minha mãe resolve me adotar, aquela casa ainda não está pronta, está em fase de construção. Eu só vou para essa casa mesmo quando eu tenho 4 anos de idade, com 4 aninhos. Então quer dizer que nos meus 4 primeiros anos de vida eu morei com a minha madrinha. E é engraçado porque eu nunca perguntei, e eu vou perguntar porque eu ainda tenho essa oportunidade, vou perguntar se naquela época
A minha tia, aquela tia que ficava comigo enquanto a minha mãe ia trabalhar, já vivia com a gente. Pois é. Eu falei para vocês, senhoras e senhores, que a minha mãe teve 13 irmãos. Desses 13, foram muito próximos a mim, o meu padrinho e 3 tias minhas. Pois é, eu fui muito próximo de 4 irmãos da minha mãe. Os outros se perderam no tempo, eles morreram, ou então viveram muito distantes, mas a grande verdade é que a maior parte morreu antes de eu ter a oportunidade de conhecê-los. Alguns morreram assim que nasceram. Enfim, mas os meus primeiros 4 anos de vida eu passo na casa da minha madrinha. E ela merece um momento, merece uma história à parte, sabe? Porque, caraca, que mulher, que mulher. Ela casou com meu padrinho, que é irmão da minha mãe. E esses dois, o meu padrinho e minha madrinha, foram muito importantes para mim. Porque é o que eu falo, minha mãe estava distante. Então eu tinha que ter outros pontos de apoio. E eram eles, esse meu ponto de apoio. Eles e a minha tia. Eles estavam sempre lá. A minha madrinha teve 2 filhas, 2 meninas. Uma delas até hoje não casou, não tem filhos, vive até hoje na casa da minha madrinha. A outra, pelo contrário, casou mais de uma vez. Não sei se o primeiro foi exatamente o casamento, mas ela teve vários relacionamentos ao longo da vida. E mais do que vários relacionamentos, ela teve muitos filhos, muitos. Eu tenho que contar, mas sem falar nomes. Vou contar mentalmente, rapidinho. Eu acho que são 7 filhos. Ela teve 7 filhos. Desses 7, 3 cresceram comigo. O mais novo era um menino. As 2 meninas eram muito próximas à minha idade. Então eu digo que a minha infância foi marcada por essas três pessoinhas, que são os netos da minha madrinha. Pois é. Então esse era o meu círculo, meu núcleo familiar enquanto eu crescia. E aí é legal perceber que os meus 4 primeiros anos de vida eu passei sobre o teto dessa mulher, da minha madrinha, que gostava tanto de mim, que teve uma vida tão batalhada, tão sofrida. Pois é, as mulheres da minha família, muito guerreiras, muito sofridas, muito dispostas a ganhar o seu. A minha madrinha criou os 2 filhos e, de boa, criou também os seus netos. Ela criou os netos, porque a filha, a sua filha, a mãe dessas crianças, era meio, sei lá, maluquinha, não sei. Eu acho que era outra pessoa. Lembra daquilo que eu tô falando já há um tempo? Da necessidade de equilíbrio, quando você é pai, quando você é mãe? Você tem sim que viver a sua vida, a sua individualidade, porque antes das crianças você já existia, você enquanto pai, enquanto mãe já tinha uma vida à parte. E você não pode nem viver demais a vida dos seus filhos, nem demais a sua própria vida. Esse equilíbrio é super necessário. E eu acho que a filha da minha madrinha, essa que teve 7 filhos, não soube fazer esse equilíbrio, não soube. E aí as crianças ficaram relegadas aos cuidados da minha madrinha. E isso é muito louco, porque a minha madrinha não tinha condições de cuidar dela, sabe? Era uma pessoa muito carente. E ela teve essa consciência, sabe? De, poxa, eu sou uma pessoa humilde, não tenho muito dinheiro, então eu não vou ter um monte de filhos. Mas apesar dela ter essa consciência, a própria filha não teve. E aí colocou um monte de filhos no mundo, um monte de crianças no mundo e não cuidou. Não de verdade. Então a minha madrinha cuida um pouquinho de mim, mas não é tanto uma responsabilidade financeira, sabe? É mais uma questão afetiva. Com os seus netos foi uma responsabilidade financeira e afetiva. E ela não tinha condições de arcar com isso. Nenhum de nós tinha, sabe? Todos muito humildes lá em Araruama. Mas essa é minha madrinha, a mulher que se responsabiliza pelos netos, que diz assim, manda que eu cuido, que eu faço isso. E pelo menos essas 3 crianças, esses 3 primeiros netos dela, ela realmente criou. Depois de um determinado tempo, ela colocou um ponto final. Cara, que isso? Parou. Limites. Amo os meus netos, quero muito que eles tenham uma boa vida, mas
há limites. Esse homem que você escolheu para ser o pai dos seus outros filhos está presente. Então, você, seu marido e esses outros filhos, meus netos, vão viver lá, na sua casinha. Então, teve um momento da vida que minha madrinha colocou um basta, disse assim, epa, não dá mais, daqui para frente eu não consigo segurar porque eu já estou numa idade avançada, eu já não consigo segurar essa responsabilidade, esse tanto de responsabilidade. Eu pude te ajudar até aqui, daqui para frente não dá mais. Enfim, essa foi a mulher, essa é uma das mulheres que molda a minha infância. E aí, olhando para o que eu sou e analisando o que elas são, eu percebo os pontos de convergência, sabe? Muito amor, muito amor. É o que todos eles sentiram por mim. E é uma análise difícil. Tudo isso que eu estou fazendo sou eu analisando a vida do outro. Eu não sei nem se eu tenho a capacidade de analisar a minha, mas eu estou tentando analisar a vida do outro porque esses outros fizeram parte da minha vida, e eu estou tentando passar para vocês o que foi essa minha primeira infância, esses meus primeiros 13 anos de vida, né? Lá em Araruama. Enfim. E além da minha madrinha, depois que eu completo 4 anos de idade, a gente vai viver na casa que é efetivamente a casa da minha mãe. E eu não sei como acontece esse processo, mas além da minha mãe e de mim, viveram naquela casa essa minha tia, que ficava comigo quando a minha mãe ia para o Rio trabalhar e passava 15 dias fora, e viveu também uma outra tia. Então, depois que eu vou para minha casa, a partir dos 4 anos, a gente tem a seguinte configuração. A seguinte configuração. Somos eu, a minha mãe e as minhas outras 2 tias. 4 mulheres dentro de uma casa. 4 mulheres dentro daquela casa. E das 4, apenas 2 viviam efetivamente lá. Eu, menina, não é bem mulher, menina, criança, né? E essa minha tia. A gente passava todos os dias do mês naquela casa. As outras 2, a minha mãe e a minha outra tia, elas viviam efetivamente nas casas de família. Elas viviam nas casas de família. E eu acho importante fazer esse retrospecto, porque daqui para frente o que eu vou contar é mais de mim, sabe? É mais da minha relação com a minha mãe e da minha relação com essas mulheres. Mas eu precisava que vocês entendessem que a gente não viveu sempre naquela casa principal em Araruama. Minha mãe, 10 anos de muita luta para erguer, mas os outros 4 anos para finalizar. Esse era o tão detalhista que ela era. Esses eram os sacrifícios que ela estava disposta a fazer para construir a própria casa, a casa dos sonhos. Caraca, minha mãe sonhou muito com aquela casa. Eu acho que da mesma forma que ela sonhou comigo e me amou, ela sonhou com aquela casa e amou aquela casa. E foi uma casa muito bonita na época da minha mãe, muito bem cuidada, muito bem preservada. Cada um de nós, dessas 4 mulheres, tinha o seu próprio quarto. Eu o meu, minha mãe o dela e as minhas tias os dela. E eu não entendo como é que é isso. Uma curiosidade que eu realmente tenho é como essas minhas 2 tias foram viver com a gente. A tia que ficava comigo eu entendo, porque essa tia, ela não podia trabalhar. É aquela que sofreu um acidente de carro e perdeu a mobilidade das pernas, sabe? Ela faz todo sentido ter ido morar com a gente. Depois de viver a própria vida. Porque ela casou durante um tempo, casou com um homem que já tinha uma filhinha, que também tinha tem uma deficiência física, e essa minha tia, que já tinha a própria deficiência física, nossa, ela é linda, ela conseguiu criar uma outra criança, filho de outro homem, que ela adotou como se fosse filha sua. E juntas, elas se ajudaram mutuamente. Mas em algum momento a minha tia deixa a casa desse outro homem, dessa outra criança, que continua a fazer parte da vida dela, mas de uma outra maneira, e vem morar comigo e com a minha mãe. Eu não sei como. E ainda temos essa minha outra tia. Meu Deus, essa é um caso à parte. Senhor, louca, 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 louca. Nunca casou. É leonina como eu, muito vaidosa, estava sempre cuidando dos cabelos, das unhas, individualista. Ela é, sim, uma pessoa individualista. E eu não entendo como ela vai morar com a minha mãe, vem morar com a gente. O que eu sei é que minha mãe deu um pedaço daquele terreno para que ela construísse a própria casinha. Isso nunca aconteceu. Ela nunca construiu a própria casa. Não sei porquê.
Durante um bom tempo ela vive com a gente. Enfim, eu acho que por hoje tá bom, por hoje tá bom. Eu vou acertando os meus ponteiros, e essa narrativa vai seguindo. Enfim, desculpa se eu tô confusa, desculpa se o vídeo não saiu da maneira como vocês estavam esperando. Mas é porque eu também tô um pouco confusa, né? Esse processo de volta ao passado é complicado, complicado. Se quiserem, um dia experimentem, mas eu já aviso desde agora. É uma volta complicada. Relembrar as suas origens não é fácil. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Vou ficando por aqui com mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu, 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 tchá. Ha! Ai, menina, mas o que está acontecendo com você? Isso é depressão? Talvez seja um pouco. Talvez eu esteja um pouquinho, assim, deprimida. Porque é complicado lembrar de tudo que aconteceu na sua vida, sabe? Se abrir assim num vídeo, mais complicado ainda. Mas eu tô tentando, criatura. Ai, Nani, eu acredito em você, eu sei que você tá tentando. Mas tente fazer melhor, tente dar mais coerência esse seu diálogo. Porque tá difícil. A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá. Ah!